Paz do Senhor, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos com vocês um texto da Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra aqui no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. O versículo 11 a seguir, capítulo 2 de Romanos, e o versículo 11 diz assim: pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia espiritual muito grande nos nossos dias. O Senhor Jesus declarou que nos últimos dias iam aparecer pessoas falsos cristos, falsos profetas, falsos ensinadores da palavra de Deus, que iam deixar de ensinar a verdade, que iam deixar de ensinar a completa verdade de Deus, ia se apegar a fábulas, a ensinamentos mentirosos, iam transmitir ao povo esses ensinamentos, deixando de observar corretamente a palavra de Deus. No capítulo 10 de Marcos, nós vemos um texto bíblico acerca de um jovem que chegou diante de Jesus e lhe perguntou o seguinte: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e disse: filho, por que você me chama bom? Não há ninguém bom senão Deus. Quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. E ele perguntou: mas Senhor, qual? Aí o Senhor Jesus disse: olha, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. O texto bíblico diz que ele disse: olha, Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha adolescência. E o texto nos declara que Jesus o amou e disse-lhe: falta-lhe uma coisa. E ele disse: qual, Senhor? Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E esse jovem olhou para Jesus, se entristeceu e saiu, porque ele tinha muitas riquezas. E o Senhor Jesus disse: olha, quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão equivocadas acerca de Deus e acerca dos seus ensinamentos. Tem muitas pessoas que estão dentro das suas igrejas, estão achando que estão servindo a Deus, estão achando que estão obedecendo a Deus e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas estão equivocadas. Estão dentro da igreja, mas estão equivocadas na maneira como estão servindo a Deus. O texto bíblico nos revela que esse jovem era um judeu e que, como um bom judeu era, e como filho de judeu, ele aprendeu acerca das leis de Deus desde a sua adolescência, e não somente acerca das leis de Deus, mas também a uma profissão do seu pai, para que no futuro, quando ele se tornasse um adulto, ele pudesse ter o seu próprio sustento. E na sua concepção, no seu entendimento, ele era uma pessoa que obedecia às leis de Deus. Até que ele se deparou com Jesus nessa ocasião e
achando que desde a sua adolescência ele guardava os mandamentos de Deus. Mas quando Jesus o revelou que ele tinha que vender tudo o que ele tinha, distribuir aos pobres, que assim ele ia ter um tesouro no céu, ele se entristeceu porque ele era uma pessoa muito rica. Ou seja, o texto está nos informando o seguinte: ele estava amando mais as suas riquezas do que ao seu próximo. Em outras palavras, ele não estava obedecendo os mandamentos de Deus, que faz referência ao amor ao próximo. Quando ele via uma pessoa necessitada, ele não distribuía os seus bens ou repartia os seus bens com essas pessoas necessitadas. Simplesmente ele era uma pessoa egoísta, que, de acordo com o texto do apóstolo Paulo, em uma das suas cartas lá em Efésios, que a avareza é uma idolatria, ou seja, é uma quebra dos mandamentos de Deus. E muitas vezes nós temos visto pessoas dentro das suas igrejas achando que estão servindo a Deus, mas não guardam os mandamentos de Deus. Não obedecem ao mandamento de Deus, que Deus, através de Moisés, entregou ao povo lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos de Deus, que Deus escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra e mandou Moisés orientar o povo acerca desses mandamentos. Muitas igrejas estão deixando de cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e estão achando que estão fazendo a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, que era uma pessoa esclarecida no assunto, que conhecia muito bem as leis de Deus, tanto a lei cerimonial, como a lei civil, como a lei moral de Deus, escreve à igreja de Roma que se a pessoa não der crédito e não colocar em prática as leis de Deus, eles vão estar pecando contra o nosso Deus. Como aquele jovem que estava dentro da sinagoga, que cresceu dentro da sinagoga, mas que não estava, que ouvia falar da lei de Deus, mas não colocava em prática. Tem muitas pessoas nos nossos dias que dizem que não é preciso mais guardar a lei de Deus, a lei moral de Deus, sendo que o texto bíblico diz que isto é um requisito para a santificação, e que se a pessoa obedecer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, ela precisa guardar os mandamentos de Deus. Os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. As 2 grandes as tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, que falam sobre o amor a Deus e amor ao próximo. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdidas dentro das suas próprias igrejas, achando que tem uma comunhão com Deus, achando que tem um relacionamento pessoal com Deus, mas muitas vezes não tem essa comunhão e esse relacionamento com Deus e nem com o próximo, pois desobedecem abertamente os mandamentos de Deus, as leis de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, porque não é os que ouvem que serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei de Deus é que serão justos, considerados justos diante de Deus. Romanos, o capítulo 2, a partir do versículo 11, e o texto ainda deixa bem claro que para com Deus não existe acepção de pessoas. Salomão, na sua carta, lá escrevendo o livro de Eclesiastes, o capítulo 12, e ele diz no finalzinho do capítulo, ele diz assim, ó, porque tudo que você tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, é obrigação de todo homem, de toda pessoa, em qualquer tempo, obedecer e guardar os mandamentos de Deus, o mandamento moral de Deus, o mandamento que nos instrui como nós devemos fazer, que devemos fazer para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos.
Que Deus nos abençoe e nos guarde e que Deus nos ilumine com o seu Espírito Santo para entendermos acerca da lei de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente acerca dos mandamentos de Deus, o capítulo de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, faz referência de quais são os mandamentos de Deus, que nos orienta, para que assim a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.